A Polar Broker compartilha conteúdos com objetivo exclusivo de educação e orientação sobre o funcionamento do mercado financeiro. Este material não constitui em hipótese alguma oferta, solicitação ou recomendação de investimento. Reforçamos que todas as operações do mercado envolvem riscos de perda financeira, sendo de inteira responsabilidade do investidor suas decisões. Nossa atuação é internacional e voltada para quem busca ampliar seus conhecimentos sobre investimentos e estratégias. Todos os valores depositados na Polar Broker são processados por gateways de pagamento internacionais líderes de mercado com certificações de segurança de padrão bancário. Isso garante que o seu dinheiro está protegido, separado das operações da empresa e livre para você movimentar a qualquer momento. Você pode depositar e sacar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com rapidez, segurança e total transparência. Pessoal, muito boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Professor Trader, mas vem cá. Vocês não vieram aqui para saber quem eu sou, e sim para aprender sobre LTA e LTB. Mas, professor, o que basicamente é uma LTA e o que é basicamente uma LTB? Primeiro aqui, um programinha que eu uso bastante é o Ponto Fix, tá, galera? Que vai ser o programinha que eu vou escrever aqui na tela. E deixa eu tirar essas linhas todas aqui também da tela, aqui, que isso aqui não é para agora. Seguinte, o que é uma LTA e o que é uma LTB? Nada mais é do que uma linha de tendência de alta e, consequentemente, uma LTB. Uma LTB nada mais é do que uma linha de tendência de baixa. Tá, beleza, professor, mas tá. Qual o significado disso? Para que serve? Vamos lá. Pessoal, basicamente, uma linha de tendência nada mais é do que uma subida boa, beleza? Como está acontecendo aqui. Ou a gente pode pegar aqui uma mini LTA, como está ocorrendo aqui agora. Tem outros exemplos aqui que eu posso trazer para vocês. Nada mais é do que uma subida e uma descida, tá bom? Só que, cara, antes de vocês entenderem o que é a linha de tendência, para que serve, para onde eu vou, como é que eu opero, cara, é mais plausível vocês entenderem uma coisa chamada suporte e resistência. Claro que haverão outras aulas falando sobre isso, tá? Mas é importante que a gente tenha pelo menos essa base aqui. Acabou saindo resistência. Mas enfim, resistência. Nada mais é, galera, do que isso aqui basicamente, ó. Quando você tem uma região de suporte, nada mais é do que você ter uma zona de reversão. Como assim, professor? Uma zona de reversão. Todo suporte e toda resistência são zonas de reversão. Como assim? Todo suporte é como se fosse o chão daquele gráfico. O gráfico ele bate ali e ele não vai passar dali, tipo, ele não vai passar direto, ele vai bater e vai subir, beleza? E toda resistência é como se fosse o teto. O gráfico ele bate ali em cima e ele não transpassa, ele bate e ele cai. Ou seja, se todas as zonas de suporte e resistência são zonas de reversão, todo suporte dará origem a uma LTA, uma linha de tendência de alta, porque lembra, suporte ao chão. Ou seja, o gráfico vem descendo, opa, chegou no ponto mínimo, aí ele começa, ó, subir, até chegar a um ponto máximo, que é o que a gente chama de, você sabe a resposta, resistência, exatamente. E aí, quando você encontra uma resistência, você acaba, ó, caindo de novo, beleza? Então, todo suporte será um precursor para uma LTA, assim como toda resistência será um precursor para uma LTB. Beleza? Primeira regra aí para você operar em linhas de tendências. Peraí, professor, eu não entendi. Tu tá explicando suporte e resistência, aí tá falando que a gente vai operar em tendência por causa disso? Jovem Padawan, senta aqui, vem cá. Presta atenção aqui. Se todo suporte ele vai ser precursor de uma LTA, ou seja, se eu cheguei a uma zona de suporte, eu vou ter uma tendência a operar comprado, certo? Lembra, ele vai subir. Assim como toda resistência, se ele chegar lá em cima, ele vai começar a vender, correto? Logo, eu vou dar preferência para entrar vendido. Show de bola? Então, pera aí, professor, vê se eu entendi. Se eu tiver num suporte, eu opero comprado. Se eu tiver numa resistência, eu opero vendido. Isso, jovem Padawan! Principalmente quando ele começar a fazer as tendências, beleza? Porém, existe um adendo aqui. Muitas das vezes, quando você chega nessas zonas de suporte e resistência, ocorre uma coisa que a gente chama de lateralização. Na realidade, são 3 nomes, tá? Lateralização, canalzinho, que é o mais difundido pela galera aí no YouTube, tá bom? A maioria dos traders vão usar canalzinho. E consolidação, tá bom? Consolidação e lateralização depende muito dos livros aos quais vocês vêm estudando, beleza? Canalzinho é um apelido que a gente botou aí no mercado, pegou e todo mundo usa canalzinho, e a canalzinho para a torta e a direita, beleza? Só que essa lateralização aqui, depois que ocorrê-la,
é que haverá ou a queda ou a subida. Ou seja, manterá ali a linha de tendência de alta ou a linha de tendência de baixa. Porém, isso não é a pauta da aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí pela galera da Polar ou mandar uma mensagem lá no @ProfessorTraderOficial, se apresentando que vocês são afiliados e tal, isso aqui eu explico pra vocês, beleza? Então, voltando aqui. Consequentemente, a partir do momento que você tem essa linha de tendência, tá vendo que você tem uma cacetada de candles vermelhos numa linha de tendência de alta, assim como você tem uma cacetada de candles verdes aqui, ou seja, de candles de compra numa linha de tendência de baixa? Mas, professor, o senhor falou que linha de tendência de baixa a gente opera vendido e linha de tendência de alta a gente opera comprado, certo? Certo. Em nenhum momento isso mudou. Porém, existe uma coisa chamada de candles de correção. Candles de correção, beleza? Esses são os candles de correção. Tem um outro nome agora também que acabou me fugindo, mas é basicamente que é o quê? Você não vai dropar toda a vida, você não vai pegar essa linha de tendência de baixa e você vai descer toda a vida. Inevitavelmente ocorrerão alguns candles de descanso, tá bom? Eles são chamados de candles de descanso também, eu lembrei agora o outro termo. São candles de descanso. Quem cunhou esse termo aqui foi até Rockefeller. Mas enfim, vamos lá. Então você terá alguns candles de descanso ao longo da trajetória da linha de tendência. E o único problema que você às vezes vai ter ao longo dessa trajetória operacional é você identificar esses candles de descanso. Pera aí, professor, tá muito rápido. Vamos devagar. Ó, presta atenção. Quando você está numa linha de tendência de alta, você vai dar a preferência de operar para compra, linha de tendência de baixa, você vai dar a preferência para operar para venda. Todavia, esses candles de descanso ou candles de correção, eles são a casca de banana do processo. Só que a casca de banana do processo, você consegue reconhecer a partir daqui, ó. Quando você tem ali, por exemplo, um operacional de M5, um operacional de M1. Peraí, professor, o que é operacional de M5, o que é operacional de M1? É aqui, galera, ó, período de vela aqui no cantinho, tá? Existem alguns timestamps, vocês podem operar em M1, M10, M5, M15, M30, gente, tem M para tudo quanto é lado, tem H, tem segundo, gente, existem diversos operacionais. Tá bom? E não é porque eu estou ensinando para vocês aqui agora que o meu operacional é mais certo do que o operacional de outro ou mais errado que o operacional de outro, tá? São apenas perspectivas diferentes para que possamos chegar no mesmo local, no mesmo patamar ali, sabe? Que o nosso objetivo final aqui é que quanto mais as pessoas acertem conosco, mais a gente vai crescendo a nossa base, beleza? Então, consequentemente, o reconhecimento dos candles de descanso, eles se dão muito aqui pelo relógio. Como assim, professor? Cara, olha só. Se eu tô numa LTA, lembra, o candle, ele tem a pressuposição de nascer comprado. Então, se você tem um candle que ele tem tudo para ser comprado, porém, ele começou a abrir vendidinho, sabe? Abriu pequenininho vendido, ou até mesmo ele já abriu vendidão, ou até mesmo ele até abriu, mas ficou compradinho. Cara, não sai entrando comprado não, se for uma LTA, ou não sai entrando vendido se for uma LTB. Espera o desenvolvimento, porque muitas das vezes esse candle de descanso vai ser uma casca de banana. Porque se você entra vendido e você pega um candle de descanso na boca, você vai tomar loss no meio da live. E aí cabe a vocês desenrolarem, o mercado tá volátil, tal, isso aqui, aí vai o manejo oratório de cada um que está assistindo essa aula, beleza? Todavia, o que eu tô falando para vocês é, espera um pouco o desenvolvimento para que vocês possam entrar, para que vocês entrem no candle, beleza? Ah, professor, beleza, a gente vai aguardar, mas e aí? O correto não seria entrar no candle quando ele tá no início? Calma, jovem padawan, calma, vamos aos poucos. E aqui existem alguns pontos de entrada no candle, beleza? Como assim pontos de entrada no candle? Galera, é o seguinte, dependendo aí de quem vocês estejam estudando, mas geralmente gira em torno ali de 62% a 68% de retração, principalmente se vocês forem para John Murphy. Se vocês seguirem a literatura de Murphy, Murphy vai cravar em 62, uns cacetar lá que eu não vou lembrar agora. Agora, por exemplo, se vocês forem seguir a literatura de Al Brooks, que é lá no terceiro parágrafo, se não me engano, do livro de tendências dele, ele vai falar sobre 68% de retração do candle para que vocês possam fazer a entrada. Como assim?
Lembra que eu falei pra vocês esperarem um pouco pra ver se o candle vai ser comprado? Cara, qual o melhor ponto de entrada num candle comprado? Quando ele estiver mais embaixo ou quando ele estiver mais em cima? O melhor ponto de entrada em um candle comprado é quanto mais embaixo, melhor. Afinal, ele vai se desenvolver. Assim como, qual o melhor ponto de entrada em um candle vendido? É mais embaixo ou mais em cima? Mais em cima, porque ele vai dropar. Show de bola? Até aqui, muito básico, muito tranquilo. Só que o candle, quem dera se ele ficasse parado? Ele é um organismo vivo, ele é orgânico. Ou seja, galera, quando vocês estiverem nessa situação aqui, procura entrar numa retração. Ou seja, o candle ele vai dar uma retraída, vai chegar numa zona aqui mais ou menos de 62% a 68% de retração, vocês fazem a entrada. Beleza? E aí, com isso, você já mata 2 coelhos numa cajadada só. Qual é o coelho aqui, professor? Primeiro, você não cai na casca de banana do candle de descanso. E segundo, você faz uma entrada mais segura, tanto para você quanto para os traders que vão te acompanhar aí ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada, beleza? Galera, aqui, cara, dá para explorar muita, mas muita coisa. Todavia, esse aqui é um curso introdutório para vocês que estão chegando agora. A minha ideia aqui não é aprofundar a ponto de deixar vocês doidos de cabelo em pé ou ficar sem cabelo que nem eu, né, careca? E aí, cara, a ideia não é essa. A ideia é vocês se sentirem confortáveis, ser um curso introdutório e vocês irem aprendendo conosco, beleza? E galera, qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, vocês podem mandar mensagem pro pessoal da Polar aí, o pessoal da Polar tem contato direto comigo e eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao mini curso do professor. Um beijo! Atenção, o mercado financeiro, incluindo opções binárias, envolve riscos e pode gerar perdas. Este conteúdo é 100% educacional para ajudar você a evoluir e tomar decisões mais conscientes.